Paz, igreja! Tudo bem com vocês? Então, e nesse vídeo de hoje eu quero falar aqui um pouco sobre o tema, o assunto jejum, né? Contar um testemunho, um relato, uma experiência pessoal. Eu já percebi que vocês se identificam mais quando eu apareço, quando eu falo. Mas antes disso eu quero te perguntar, como que você está? Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Se você não estiver bem, estiver precisando de oração, estiver assim passando por um grande desafio, coloca aqui embaixo também que nós oramos aqui no canal, independente aqui do canal. Eu oro por todos os inscritos e também os seguidores lá no meu Instagram. Todos os dias eu oro no meu recinto secreto de oração. Então, deixa o teu pedido de oração aqui embaixo, que nós oramos e cremos no poder da oração. Sabe que hoje, né, eu quero aqui contar nesse vídeo esse relato, um testemunho, algo, né, que vai servir assim de reflexão e de alerta. Sabe que alguns anos atrás isso me marcou. Alguns anos atrás eu fui ministrar em uma igreja, fui pregar em uma igreja, né? Isso já tem alguns anos. E chegou lá, né? Tinha um pastor. Aí o pastor falou assim para mim: não, após o término do culto, né? Algumas pessoas sempre vêm falar, às vezes o líder vem falar. E, enfim, né? Às vezes acontece no início. Quando nós chegamos na igreja, às vezes o líder vem, fala, cumprimenta, enfim, sauda. E às vezes acontece depois, no final da pregação. E nessa igreja foi no final dessa pregação. Aí o pastor estava conversando com ele, comentando com ele. E eu perguntei a ele, né, porque durante o culto, ele estava falando lá para as pessoas, ele que estava dirigindo o culto, ele estava falando para as pessoas que não precisava de jejuar, não. Não precisava de jejuar, que jejum era só no passado, que hoje não precisava de jejuar. Olha só, irmãs. No culto, lá no microfone, ele dirigindo o culto lá, falando no microfone, que não precisava de jejuar nesse tempo presente. E aí, quando terminou a pregação, ele veio falar comigo e tal. Aí eu falei para ele, pastor, como que é isso, pastor? O senhor não crê no jejum? Ele, não, minha filha. Não, assim mesmo, irmãs. Não precisa mais disso, não. Isso aí, olha só, irmãs. Deus está aqui. Deus está aqui. E eu tenho compromisso com a verdade. E ele falou assim, não, isso aí é só no tempo passado, dos apóstolos. Aí eu fiquei olhando assim para ele, ouvindo, né? Ele, não precisa mais disso, porque Jesus morreu na cruz, ele já ressuscitou. Isso aí era só naquele passado. Não precisa a gente ficar sacrificando o nosso corpo. E outra coisa também eu te digo, viu, missionária? Não precisa também ficar indo para monte para orar. Aí eu ouvi assim, né? Irmãs, eu fiquei ouvindo assim. As pessoas que já têm assim, um contato comigo de uma forma mais habitual, eu creio que já me conhece e sabe que quando eu olho assim, eu fico olhando para a pessoa, né? Já é um olhar de reprovação. Eu não falo nada, eu só fico assim olhando, séria. Que desaprovação assim total. Tem pessoas que já identificam isso, que vê que eu fico olhando. E ali, irmãs, na questão de subir ao monte para orar, eu até assim, de uma certa forma, eu concordo com ele. Eu não sei se vocês concordam, porque o que vale é a oração, independente do lugar. Nós podemos estar em todos os lugares, mas ter uma atitude mental
que o apóstolo Paulo ele vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E nós podemos orar que Deus ouve aqui embaixo na nossa casa, Deus ouve lá no monte. E Jesus ele se retirava para o monte para orar porque ele precisava estar sozinho. E naquele contexto que ele vivia, a multidão o seguia, além dos discípulos que ele estava com os discípulos praticamente 24 horas por dia. Então ele se retirava ao monte para orar sozinho, porque ele precisava ter um tempo a sós, né, com Deus Todo-Poderoso. E o texto bíblico vai dizer que ele se retirava sozinho ou a sós. Depois você pode ver algumas passagens aí nos evangelhos na sua Bíblia. Então, agora jejuar, irmãs, é algo fundamental. Para isso, eu quero ressaltar aqui nesse vídeo a importância do jejum, né? O jejum, ele é uma arma poderosa. O próprio Jesus em Marcos 29, 24, eu quero ler aqui para vocês, Marcos 9, 24, Jesus falando, e disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Existem coisas, principados, demônios, situações na nossa vida que serão resolvidas sim com oração, mas o jejum é uma arma poderosa contra, por exemplo, maldições hereditárias, bloqueios de mente, você não consegue romper, não sair do lugar, você não tem uma revelação nova de Deus, você não está conseguindo ouvir a Deus. Essa passagem aqui, Jesus ele vai curar um menino endemoniado. A Bíblia diz que aquele pai vai pedir ajuda a Jesus, né? E ele vai dizer, se tu podes curar meu filho, o pai desesperado. E Jesus falou, se eu posso, tudo é possível. E ali você crê, ele vai dizer, ajuda na minha incredulidade. Jesus deu ordem àquele espírito imundo, e aquele espírito imundo saiu. E os discípulos, irmãs, eles não entenderam, porque eles tentaram expulsar e eles não conseguiram no nome de Jesus, porque o próprio Jesus já fala, em meu nome expelirão demônios. E os discípulos de Cristo tentaram expulsar esses demônios no nome de Jesus, mas eles não conseguiram. Só falar o nome de Jesus não confere. É necessário que esta palavra pregada, falada, seja uma palavra carregada de poder e de unção do alto. E eu vou repetir. Só falar vazio, se não tiver vida no altar, se não tiver santidade, se não tiver poder, na palavra você vai falar como esses discípulos tentaram expulsar e não conseguiram. Por quê? Porque o jejum, a consagração, a abstenção de alimento sólido, a consagração, o arrependimento de pecados, a busca da revelação, o poder do alto, a consagração só vem pelo poder do jejum associado à oração e à palavra. Por isso que tem pessoas que falam, em nome de Jesus sai, e às vezes o demônio não sai. Por conta do quê? Por conta desse poder. Às vezes a pessoa vai, eu ministro cura, receba cura em nome de Jesus, e a pessoa não recebe cura. Ou pela fé da pessoa, ou fé do próprio ministro, ou do pastor, da pastora, ou então porque não tem esse poder, que só a unção, o poder do alto, é conferida essa autoridade. Os discípulos tentaram expulsar. Vocês estão entendendo? Se você está entendendo o que eu estou falando, coloca aqui embaixo nos comentários. Irmã Raquel, estou entendendo. Se você não estiver entendendo ou discordar, coloca aqui embaixo nos comentários, que eu vou procurar responder à luz da palavra de Deus, a sua inquietação, a sua dúvida. Mas assim, é necessário, irmãs, o jejum tem casta de demônios, situações, portas que serão abertas pelo poder do jejum. Então, irmãs, o que ele falou, né? Um ministério fraco,
um ministério sem poder, um ministério sem unção, as coisas não saem do lugar, a gente começa a entender o porquê, porque falta poder, falta poder. E quando você jejua, você tem consciência dos seus próprios pecados, de onde você está errando, de onde você precisa acertar, e ali você se arrepende dos pecados e Deus ele age, né? Deus ele age. Estou me lembrando aqui de uma palavra, né? Isaías 57, eu quero ler essa palavra aqui, que Isaías 57, Isaías também 58, ele fala muito acerca do jejum que agrada a Deus, um jejum que você se arrepende dos seus pecados, né? E às vezes esse arrependimento não vem na consciência normal. É necessário entrar na dimensão do Espírito e Deus te traz à memória onde que você está pecando, que às vezes é algo simples para nós, que para Deus não existe isso. Orgulho, soberba, vaidade, maltratar os outros, diminuir os outros, falar mal dos outros, murmuração. E aquilo vai sendo trazido à tona no jejum, e você se arrepende, você chora, você coloca diante de Deus, e Deus ouve a oração e responde com fogo. Isaías 57, ele vai dizer, né? Porque assim diz o alto sublime que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então, quando você jejua, mais do que mudar as circunstâncias ao redor, assim como a oração, o jejum ele mortifica a nossa carne, ele forja o nosso espírito, o nosso espírito se eleva. Eu quero abrir um parênteses aqui, jejum é diferente de propósito. Jejum que eu estou falando é a abstenção de sólido, mortificar a carne, subjugar a carne ao espírito, é a abstenção de sólido. Jejum que as pessoas falam de Coca-Cola, de televisão, de internet, eu, irmã Raquel, não vejo isso como jejum. Eu vejo como um propósito de consagração, de abstenção dessas coisas, com um propósito definido espiritual. Mas jejum, para mim, e segundo o que eu tenho aprendido nas escrituras, é a abstenção de sólido. Esse jejum pode ser total ou pode ser parcial e confere poder. Irmãs, é um poder tão grande, é um revestimento tão grande, sobretudo quando há um jejum prolongado, que você não precisa nem dar uma palavra diretiva para que demônios saiam. Só de você pisar naquele lugar, o teu espírito já tem uma percepção da aura espiritual do lugar, e se tem algum demônio ali, o demônio ele bate em retirada pela unção, pelo revestimento de poder, pela santidade. O diabo não gosta de pessoas que jejuam. O diabo odeia pessoas que jejuam. Então, tá errada essa colocação dessa pessoa, né, que disse isso. Porque à luz da palavra de Deus, por isso nós precisamos ler a palavra de Deus, para não ser enredados por situações dessa natureza. Que Deus abençoe. Coloca aqui embaixo se você concorda, se você discorda. Coloca aqui embaixo nos comentários. Paz.